Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo. E Bom Dia VLT é um programa que eu faço onde eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então lembrando que nem sempre são entradas punters. São entradas que, de acordo com os meus métodos, eu vou efetuar a entrada que o time estiver entregando dentro de campo, beleza? É muito simples, cara. É muito simples, eu sempre digo. É muito simples você viver do trader esportivo, porém você tem que ser profissional, como qualquer outro negócio, beleza? Então, por exemplo, eu gosto muito de operar no mercado de escanteios. As pessoas sempre me perguntam, pô, Thor, mas você não tá fazendo tanto escanteios assim? Cara, eu faço muito, inclusive, acho que, se eu não me engano, o primeiro link desse vídeo é a minha estratégia sobre escanteios. Mas todo jogo eu faço entrada em escanteios? Não necessariamente. Por quê? Porque nem todo jogo entra na estratégia de escanteios, beleza? Então é muito simples, não basta eu querer entrar no jogo e fazer entrada de escanteio, não. Eu preciso que o time entregue aquilo que os métodos de escanteios pedem, beleza? Como eu falei, se você quer aprender tudo sobre a estratégia de escanteios, cara, primeiro link desse vídeo você vai aprender, beleza? Então, por exemplo, eu gosto muito. Opa, deixa eu me localizar aqui. Eu gosto muito de trabalhar o mercado de escanteios. Handicap no primeiro tempo eu gosto muito também. Back, lay, over goals, entradas punters. Então, o que faz eu tomar a decisão para efetuar a minha entrada? O que os times entregarem, beleza? Ficou claro isso? Não vou me alongar muito. Separei aqui os melhores 16 jogos para a gente operar. Lembrando também que não necessariamente os jogos que eu separo aqui eu vá fazer todos os jogos. E não necessariamente também eu não vá fazer jogos que não estejam dentro dos jogos que eu separei, beleza? O que faz eu efetuar a minha entrada? Os times entregarem aquilo que os nossos métodos pedem. Ponto. Beleza? Então, sempre me pergunta, pô, Thor, você vai fazer 1, 5, 10, 50 entradas? Quantas entradas você vai fazer? Não faço a mínima ideia. Por quê? Eu preciso que os times entreguem. Beleza? Então, se 10 jogos estiverem dentro dos nossos métodos, nós vamos fazer 10 jogos. Se 50 jogos entrarem nos nossos métodos, vamos fazer 50 jogos. Assim como se nenhum jogo entrar dentro dos nossos métodos, quantos jogos nós vamos fazer? Nenhum. Beleza? Então bora lá. Primeiro jogo aqui, ó. Samara versus Krasnodar. Tem que tomar um pouco de cuidado porque este jogo aqui, acredito que a Bet365 não está transmitindo por conta que é da Rússia e tudo mais, né? Mas mesmo assim eu vou fazer a minha análise. Mudar o layout aqui ficou muito ruim. Mas, cara, é muito simples. O Krasnodar é um time muito bom, vem numa sequência muito boa. Se a gente for ver aí, ó, os últimos jogos, ele jogando fora de casa. Deixa eu ampliar um pouco aqui mais. Não fez muita diferença não. Olha isso, ele jogando fora de casa. E aqui mostra, deixa eu até colocar aqui completo, aí fica melhor. Jogando, olha só, o Krasnodar jogando fora de casa. Isso é muito bom você analisar. Vou fazer só essa análise básica primeiro desse time. Krasnodar tem 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o time que vai jogar em casa, o Krylia, olha isso, jogando em casa, ele não tem 1 vitória. Então isso já faz eu ficar, pô, eu vou ficar de olho para buscar algo a favor do Krasnodar, porque ele vem bem jogando fora de casa e o time que vai jogar em casa, ele vem muito mal jogando em casa. Isso define que o Krasnodar vai ganhar? Não. Isso define que eu já vou ficar atento, porque é um time que se comporta muito bem fora de casa contra um time que vai jogar em casa e se comporta muito mal jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, olha só, Krasnodar tem 4 vitórias, 1 derrota. O Krylia, nos últimos 5 jogos, tem apenas 1 vitória. Então, assim, isso já faz você ficar esperto, né? Então, por exemplo, esse jogo, eu venho sim para buscar um possível back ao Krasnodar. Deixa eu colocar aqui
Krasnodar. Escreve Krasnodar, né? Mas eles chamam de Krasnodar. Então, por exemplo, ó, esse jogo é um jogo que eu vou ficar muito de olho para buscar um possível back ao Krasnodar. Significa que eu vou fechar o meu olho e fazer a minha entrada? Não. Significa que eu não vá fazer entrada de escanteios? Também não. Significa que eu vou ficar de olho, beleza? Então, por exemplo, se entrar dentro dos nossos métodos que pedem para entrar em back, eu vou fazer a minha entrada em back, beleza? Próximo jogo aqui, ó, Nordsjælland versus Randers. Esse Randers eu até conheço, acompanho, vem muito bem, só que é o primeiro contra o segundo colocado. O Randers eu gosto muito e ele joga muito bem. Olha só, dos últimos 5 jogos não tem nenhuma derrota. Dos últimos 5 jogos, o segundo colocado tem apenas 2 vitórias. Então, cara, já vou ficar de olho aqui também. Eu gosto sempre de trabalhar a favor contra o time para o time que está jogando em casa, né? Mas não necessariamente isso é uma regra exclusiva e única. É o primeiro contra o segundo colocado. Isso me deixa bem mais ligeiro, vamos dizer assim. Eu fico mais ligado nesse jogo, por exemplo. Só que se a gente for puxar aqui, ó, o Rangers, independente se é casa ou fora, ele nunca perdeu um jogo, não perdeu nenhum jogo. Então, assim, de antemão, eu já fico de olho nesse jogo. Por exemplo, ó, o Northern jogando em casa, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Rangers jogando fora de casa tem 2 vitórias e 3 empates, ou seja, no mínimo ele não perde, pelo menos ele empata. Então, esse jogo, caso o Nords, vou chamar assim, né? O Nords não esteja jogando tão bem, ou o Rangers esteja amassando, eu venho com muita vontade de buscar esse mercado aqui, ó. Vou escrever só Nords, né, mano? Que esse nome aqui não precisa, tá maluco? Eu venho para buscar um possível lay ao Nords, porque é um time que não tá, ele tá bem, né? Mas não tá tão bem assim jogando em casa contra um time que vem muito bem fora de casa. Primeiro contra o segundo colocado. O Rangers é um time maior e tudo mais. E pela odd também. Essa odd, ela me traz um valor muito grande. Então eu vou ficar de olho para buscar um lay aqui, beleza? Por exemplo, ó, sempre me perguntam muito sobre o mercado de escanteios. Eu gosto muito de trabalhar. Mas tem uns campeonatos certos. Por exemplo, América do Sul, sabe? Brasil, Argentina, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Esses são os campeonatos que eu gosto muito de trabalhar escanteios. Por quê? Tem uma margem muito alta de escanteios. Por exemplo, o time do Corinthians é um time muito bom para trabalhar escanteios. Palmeiras, São Paulo, River Plate. Então, assim, tem alguns times. E eu sempre falo, quanto mais você conhece o time, a liga, os jogadores, melhores serão seus resultados. Simples assim. Não existe dinheiro fácil. Cara, não caia nessa história de dinheiro fácil. Você vai ficar rico da noite pro dia. Cara, toma cuidado com isso, beleza? É muito simples, sim, você viver do trade esportivo. Porém, de maneira profissional. Quanto mais você se profissionaliza, maior e melhores serão os seus resultados. Beleza? Fatih versus Istanbulspor. Um jogo muito difícil, por exemplo. Ó, se a gente for olhar aqui, é o 13º contra o 15º. Ambos os times têm uma vitória nos últimos 5 jogos. Então, assim, ó, a galera acha que porque tá tendo jogo, você tem que fazer a sua aposta de qualquer maneira. Não, mano, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso que muitos ficam ganhando, perdendo, ganha, perde, ganha 2, perde 5, ganha 5, perde 4. Aí fica, né, nesse, no chove e no molha, sabe? E nunca consegue fazer um saque. Por quê? Porque acha que porque tá tendo jogo tem que fazer a sua aposta. E não é assim que funciona. Beleza? Você faz a sua operação se os times entregarem aquilo que os seus métodos pedem. Por exemplo, esse jogo aqui, a princípio, ele não está me entregando nada. Porém, os meus métodos, a maioria, eles são no live, beleza? Por isso que eu deixo muitos jogos separados aqui. Por exemplo, esse jogo não me chama tanto a atenção. Porém, se dentro dos 90 minutos, por exemplo, o Istanbulspor estiver amassando o Fatih e entrar no método de escanteios, eu vou efetuar minha entrada de escanteios. Vocês conseguem compreender? Então, por exemplo, a princípio no live, esse jogo não me traz nenhuma segurança, nenhuma vontade, beleza? Para eu fazer esse jogo. Assim como
Erzurumspor versus Denizlispor. É tudo por aqui no final, velho. Um jogo muito difícil também, olha só, nos últimos 5 jogos, nenhum conseguiu uma vitória. Então, assim, as pessoas acham, não, esse jogo eles vão desencantar e vai sair a vitória. Não, mano, não é assim que funciona. Faz o básico, faz o simples. A galera sempre tem a mania de querer ser o Pelé do trade, sabe? Querer pegar aquela entrada que ninguém no mundo pegou. Querer pegar aquela odd impulsiva. E não é assim que funciona. Eu já vivo desse mercado há mais de 5 anos. E por isso que eu tento passar um pouco do conhecimento que eu obtive. Beleza? Então esse jogo aqui, a princípio, eu não tenho vontade alguma de fazer. Geralmente, segunda-feira sempre é um dia muito fraco. Beleza? Shindia versus Bucareste. Aqui já é um jogo bem interessante. Olha isso. Shindia versus Bucareste. Se a gente for buscar aqui, ó, já na classificação total, é o segundo contra o 16º, ou seja, é o vice-líder contra o time que é a última posição, tem apenas 3 pontos. Então, cara, é uma diferença bizarra. Jogando em casa, o Shindia tem um total de 0 vitórias. Olha isso, 0 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bucareste, jogando fora de casa, ele tem 3 vitórias, 0 empates e 3 derrotas. Então, assim, ó, esse jogo eu já vou ficar muito de olho. Olha a odd que linda. Posso trabalhar aqui tranquilamente 2 mercados. Posso sim trabalhar um possível back ao Bucareste, quanto um lay ao Shindia. Essa odd ainda é interessante para trabalhar um lay, mas eu acredito que um back aqui seria bem interessante. Então eu venho sim para buscar, vou até colocar um R aqui. Eu venho para buscar sim um back ao Bucareste. Então, por exemplo, ó, eu venho com a ideia, com a intenção de buscar um back ao Bucareste. Mas vamos supor que o Bucareste esteja morto dentro de campo, esteja jogando nada, o time o seu adversário, o Shindia, está atacando muito mais e tudo mais. Eu vou efetuar minha entrada a favor do Bucareste? É óbvio que não, galera. É óbvio que não. Beleza? Próximo jogo aqui, ó, Hellas Verona versus Udinese. Hellas Verona versus Udinese. É que eu tô com outro monitor aqui do lado. Cara, a mesma coisa, olha só. Hellas Verona vem muito mal, 18º, não conseguiu se encontrar esse ano ainda no campeonato. Já a Udinese vem muito bem, vem muito bem. Então aqui eu nem vou me alongar também. Aqui a mesma coisa. Eu venho sim para buscar algo a favor da Udinese. Eu venho para buscar algo a favor do Udinese. Não significa também que eu não vá buscar escanteios. Pode ser jogos que eu venho com a intenção de buscar escanteios também, desde que os times estejam entregando isso dentro de campo, beleza? Mas esses times, geralmente, eles têm uma qualidade maior. Eles tentam não ficar buscando fazer gol de escanteios, de bola parada. Eles gostam muito de tocar a bola, tocar e fazer aqueles gols de classe, chute bonito e tudo mais, beleza? Então, por exemplo, na Europa eles prezam muito por isso. Não basta você fazer gol, tem que fazer bonito, tem que saber o porquê, taticamente, tecnicamente, por que esse gol aconteceu, beleza? Leicester versus Nottingham Forest. Cara, que jogo horrível, difícil de ver e de acompanhar, de trabalhar. 19º contra 20º. O Leicester, nos últimos anos, ele vinha muito bem no campeonato, na Premier League, vinha muito bem. E esse ano, cara, olha isso, o último colocado, se não estou enganado, são 20 times. O último colocado, olha, mano do céu, 7 jogos não conseguiu uma vitória. O Nottingham, em 7 jogos, conseguiu pelo menos uma vitória. Então, assim, os dois times horripilantes. Então, esse jogo eu vou querer fazer o quê? Cara, passar longe desse jogo. Dois times horríveis. Não quero nem discutir desse jogo aqui. Próximo jogo que nós temos aqui, ó, Raio Vallecano versus Elche. Um jogo bem complicado também. Vamos, filho. Um jogo bem complicado também, olha isso, 12º contra 20º, só que dois times que vêm muito mal, e principalmente é uma liga que eu não gosto muito de trabalhar tantos jogos aqui. Aqui eu trabalho 2, 3, 4 times, Real Madrid, Barcelona, Sevilha, Atlético Madrid, às vezes o Atlético Bilbao,
Tem, assim, poucos times que eu gosto de trabalhar, beleza? Marítimo versus Casa Pia, campeonato português. Aqui também, por exemplo, não é um time ou um campeonato que eu tenho um leque grande de times que eu trabalho. Esses dois times, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar. Marítimo versus Casa Pia. Dois times que não são grandes, não vão buscar ser campeões e tudo mais, mas o momento do Casa Pia é muito bom. O momento do Casa Pia é muito bom. E nós podemos nos aproveitar disso, entendeu? Principalmente porque o momento do Marítimo é horrível. O momento do Marítimo é horrível. Se a gente for ver, dos últimos 5 jogos não tem nenhuma vitória. Muito pelo contrário, tem 5 derrotas. E se a gente for ver, o Casa Pia, aliás, o Marítimo jogando em casa, ele não tem uma vitória. O Casa Pia jogando fora de casa, ele tem 2 vitórias e 1 empate. Então, assim, a mesma coisa que se a gente quiser ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro, seria muito interessante a gente buscar um lei ao Marítimo. Mas se a gente quiser ser um pouco mais agressivo, podemos buscar um back ao Casa Pia. Eu acho mais interessante, principalmente se você está começando e tudo mais, trabalhar o lei é muito interessante. Então, por exemplo, o que é o lei, Thor? Lei é tudo que você está contra. Essa entrada só tem na Betfair, beleza? Então, assim, o lei é tudo que você está contra, beleza? Então, e o back é tudo que você está a favor, beleza? Então, assim, esse jogo eu vou ficar muito de olho para trabalhar algo a favor do Casa Pia ou até mesmo um lei ao Marítimo, beleza? Próximo jogo, Nacional de Assunção versus 12 de outubro de Itaúguá. Um jogo também que eu particularmente quero muito trabalhar. Nacional, ele vem numa sequência muito boa. Se a gente for ver aqui, os últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. E o 12 de outubro já é o contrário. Dos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Se a gente for analisar aqui, jogando em casa, o Nacional, ele não está com uma média tão absurda assim, né? 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É positivo, mas não é um absurdo. Mas o 12 de outubro jogando fora de casa tem apenas 1 vitória e 6 derrotas. Então isso pode ser um índice muito interessante. E aqui eu venho para trabalhar 2 mercados. Tanto eu posso trabalhar um possível back ao Nacional, quanto eu posso sim trabalhar o mercado de cantos. Vocês viram que aqui eu já tenho uma vontade maior de trabalhar o mercado de cantos, porque tudo que está ali pela América do Sul é muito interessante de trabalhar o mercado de escanteios também, beleza? Bora lá, acelerar mais um pouquinho aqui. Universidade do Chile versus Audax Italiano. E eu sei que vocês gostam muito de entradas punters. Eu vou deixar todas as minhas entradas punters agora apenas lá no Telegram. Aliás, todas as minhas entradas punters eu mando apenas para os membros que fazem parte do canal Premium. Mas eu vou tentar deixar pelo menos uma lá para vocês no Telegram, beleza? Próximo jogo aqui, Universidade de Chile versus Audax Italiano. Um jogo bem complicado, mas se a gente for analisar os últimos jogos, o Audax Italiano vem muito bem. E a Universidade do Chile vai jogar em casa, mas ele vem muito mal. Os últimos 5 jogos, 1 vitória apenas. E tá com uma odd muito baixa. Então, assim, esse jogo, ele já me traz uma vontade de trabalhar pelo menos contra a Universidade do Chile. Se a gente for ver, jogando em casa, a Universidade do Chile tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Audax Italiano, jogando fora de casa, ele tem a segunda melhor campanha do campeonato. 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, assim, esse jogo eu venho com a ideia, com a vontade de Chile. Eu venho com a ideia de buscar um possível lei ao Universidade do Chile, beleza? Ou seja, eu não acredito que a Universidade do Chile vença essa partida. Próximo jogo, Botafogo versus Palmeiras. Cara, a odd estava maior para o Palmeiras, mas uma odd 1,85 para o Palmeiras, cara, é sempre. Olha só, Palmeiras contra qualquer time que venha na sua cabeça, que seja da América do Sul hoje, não pode ser
favorito contra o Palmeiras, primeiro ponto. Aqui o Botafogo não é favorito. O Botafogo vem numa recuperação muito boa, vem muito bem, mas, cara, o Palmeiras tá com aquela chancela de campeão. Então, assim, ó, não vai ser um jogo tão fácil. Palmeiras Botafogo é um time muito bom, teve uma recuperação, assim, absurda, mas o Botafogo, ele já esticou demais a corda dele. Ele não é um time pra vencer tantos jogos assim. E o Palmeiras, mano, cara, não tem como. Esse cara aqui, ó, é um abençoado, pra não falar outra coisa. Aqui não tem jeito, mano. Aqui eu venho sim, mesmo sabendo da campanha muito boa dos últimos jogos do Botafogo, eu venho pra buscar algo a favor do Palmeiras, beleza? Próximo jogo, Sampaio Corrêa versus Ponte Preta. Cara, um jogo bem complicado, bem difícil. Os dois times que são... Eles vêm num momento bom, mas não são times para se confiar, principalmente uma segunda divisão. Nossa, como é difícil você fazer pré-live nos jogos de segunda divisão. Então, assim, temos tantos jogos bons, prefiro passar esse jogo. Assim como Guarani e Londrina. Cara, o Guarani vem muito bem, numa sequência muito boa, e o Londrina encostou nos primeiros colocados. Então, assim, é um jogo complicadíssimo. O Guarani estava lá embaixo, praticamente sendo rebaixado, conseguiu uma sequência absurda, e o Londrina tá ali, ó, a 3 pontos para zona de classificação. E, cara, é um jogo complicadíssimo. O Guarani é muito bom. O Guarani vem num momento muito bom. O Londrina, cara, que jogo complicado. Eu gostaria muito de trabalhar algo contra o Guarani, mas o Guarani vem muito mal. Como que eu vou trabalhar algo contra um time que vem muito bem? Como? Não tem como. Então, assim, esse jogo eu deixo 100% para o live, beleza? Depois nós temos Rosário Central versus União. Aqui um jogo dificílimo, é isso? 21º contra 23º. Cara, complicadíssimo. E para finalizar o dia, Patriotas versus Magdalena. Um jogo muito complicado também. Os dois times, olha isso. O Magdalena vem muito mal. Magdalena não. O Patriotas vem muito mal. Os últimos 5 jogos não conseguiu nenhuma vitória. Um jogo muito complicado, muito difícil. Então, assim, ó, nós vamos ter, apesar de uma segunda-feira ser bem complicada, nós vamos ter diversos jogos muito bons. Então, assim, tenta buscar os mais fáceis. Não queira inventar a bola. Não queira ser o Pelé do trade. Não queira isso. Tenta buscar os cenários mais fáceis, seja escanteios, back, lay, over goals, qualquer mercado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, curtido. Não se esquecem, se você está vendo até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e todas as minhas redes sociais estarão na descrição desse vídeo. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Toda vez eu esqueço que eu tenho que vir aqui. Agora sim. Valeu!